no universo, por mais perfeito que seja, pode conhecer a Deus em plenitude? Quem? Só o próprio Deus. Eu pergunto a vocês, como é que um Deus assim pode ser conhecido? O Dr. Richard Davidson dá uma sugestão que para mim ela é plausível, vou mostrar para vocês na Bíblia. Só tem um jeito de Deus se revelar, sabem qual é? Se ele se esconder. Porque a glória dele é tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que o único jeito que Deus tem de ser conhecido é se ele esconder um pouco da glória dele. Cristo foi a pessoa da divindade que assumiu voluntariamente aquela limitação para tornar Deus mais compreensível. Quando eu digo Deus, eu digo a divindade. Por isso que Jesus parecia tão pequeno. Por isso que o Pai falava e ele obedecia. Ele assumiu, num tempo, a posição de arquiteto. Há evidências bíblicas disso? Claro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, já lemos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ela era Deus. Lógico, uma palavra mediadora. Outro exemplo, Gênesis capítulo 19, verso 13, fala de Cristo como o anjo do Senhor. Quando Abraão vai sacrificar ao Isaque, olha, Jesus não tinha encarnado ainda, hein? Jesus não tinha encarnado ainda. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, quem aparece e segura a mão de Abraão? E a Bíblia chama de quê? Anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, quando pega a mão de Abraão, fala o quê? Abraão, para, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. Mas ele havia prometido dar o filho para o anjo ou para Deus? Para Deus. Então aquele anjo era um anjo qualquer? Era Deus em forma angélica. Quando Jacó lutou até a madrugada com um estranho que deslocou a perna de Jacó, Jacó lutou com um anjo. Mas a Bíblia fala que Jacó mudou o seu nome para Israel. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus. O homem que lutou contra Deus. Mas Jacó lutou contra Deus ou contra um anjo? O que vocês acham? Deus em forma angelical. Deus em forma angelical. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de o príncipe do exército do Senhor. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Até que o pai senta o filho no trono e explica para todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. E querem uma prova que Jesus é Miguel? Quando Jesus voltar, Mateus fala o seguinte, que nós vamos ouvir a voz de Cristo e os mortos vão ressuscitar. Paulo fala assim, ao ouvir a voz do arcanjo. E interessante que Miguel significa ninguém é como Deus. Cristo já assumiu lá atrás a forma de um anjo para tornar mais fácil a comunicação entre a divindade e as criaturas. Como é que Deus podia ir com os anjos em algum lugar se ele estava em toda parte? O que Deus tinha para conversar com um anjo se ele já sabe tudo? Já parou para pensar nisso? Como é que você tem relação, uma criatura finita com um ser infinito? Só tem um jeito, se esse ser infinito diminuir um pouco da glória dele. Agora tem um detalhe, próximo slide, por favor. Veio o pecado, vocês sabem disso. E o pecado causou a separação entre nós e Deus. Por causa do tempo eu não vou ler todos os versos, mas você já sabe, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, ele teve que enfrentar que tipo de morte? Eu não ouvi a resposta. Morte de cruz? Então, Roma crucificou mais de 10 mil pessoas. Então todos eles também nos salvaram? O que a Bíblia quer dizer quando fala que Cristo enfrentou a morte de cruz? Que morte Jesus teve que enfrentar? Vou falar com vocês qual. Não vou ler os textos por causa do tempo. Morte eterna. Vou repetir. Eu não estou lendo os textos por causa do tempo. Jesus, para nos salvar, teve que enfrentar a morte eterna. Vou contar uma história rápida para você.
Um rei uma vez deu uma lei em seu reino. Qualquer que fosse apanhado roubando teria os olhos arrancados. Ninguém roubava. Não havia cadeados nem tranca, ninguém queria ter os olhos arrancados. Até que um dia chegaram e disseram: Majestade, um jovem foi apanhado roubando. E a lei diz que ele tem que ter os olhos arrancados. O que o senhor diz? Cumpra a lei. Mas o jovem é o príncipe. O que você acha que o rei fez? Se como o rei ele mudasse a lei, que diriam? Para beneficiar o filho dele, ele muda a lei. Se como o rei ele mandasse cumprir a lei, o que diriam? Não teve misericórdia nem do filho, hein? Sabe o que o rei fez? Como rei não posso voltar a minha palavra atrás. São 2 olhos que a lei quer, 2 olhos a lei terá. Mas eu perdoarei meu filho. Arranquem os meus olhos no lugar dele. Quando Adão e Eva pecou, irmãos, nós ficamos condenados à desgraça eterna, à morte eterna. Cristo então tinha que morrer uma morte eterna. Não podia ser só a morte de cruz. A cruz foi um instrumento onde ele morreu, mas é mais do que aquilo. Roma crucificou milhares de pessoas, mas a morte de Cristo foi morte eterna. Hebreus diz que ele enfrentou a morte por todos os homens. Ele enfrentou o lago de fogo e enxofre. Agora, uma perguntinha. Jesus não é Deus? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Será que ele morreu mesmo ou ele fingiu que morreu? Se ele fingiu, então não houve sacrifício. Se ele morreu, como ele é eterno? Alguns advogaram para defender isso, que Jesus perdeu a divindade dele, ou que ele perdeu alguns dos atributos dele. Eu não acredito nisso. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos. Deus não tem como deixar de ser Deus. Tá bom, se ele não perdeu nenhum atributo, como é que ele morreu e não fingiu que morreu? É simples. Eu tenho um carro em casa. Vamos supor que, por qualquer razão, você não possa andar de carro, mas você quer conversar comigo. Um dia você me vê subindo as alamedas aqui a pé com um aluno. E você pergunta assim: professor, cadê o seu carro? Eu digo: está lá na minha garagem. Mas você está andando a pé? Claro. Por quê? Porque ele precisa que eu ande a pé. Mas você tem o carro, professor, você é obrigado a vir de carro. Espera aí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho o carro, quem é dono de quem? O carro que é meu dono. Se eu sou dono do carro, sou obrigado para usá-lo ou não usá-lo. Se o carro está na garagem, eu deixei de possuir um carro? Eu quero ouvir a resposta. Não. Mas eu estou fingindo que estou andando a pé ou de fato eu estou andando a pé? Estou andando a pé. Jesus não perdeu nenhum dom dele, porque ele não tem como deixar de ser Deus. Mas para que você fosse salvo, ele teve que morrer. Lembra a comparação que eu fiz do rei cego? Sabe uma maneira que um Deus eterno pode ficar cego? Fechando voluntariamente os seus olhos. Se eu fechar os meus olhos, eu perdi minha capacidade de enxergar? Perdi? Mas eu estou ou não estou cego quando eu fecho os olhos? Eu quero terminar o sermão de hoje, ou esse estudo, contando um segredo para você e voltando a ler agora o texto de Filipenses. Olha para mim, nunca mais esqueça disso. Você que está estudando aqui. Jesus, quando voltou para o céu, eu precisaria de muito mais tempo para explicar tudo com versículos da Bíblia, mas eu vou resumir para vocês. Jesus continuou preso a um corpo humano por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Como é que ele faz então para eu ser onipresente se ele está preso num corpo humano? Não sei. A Bíblia fala que é através do Espírito Santo. Mas detalhes, não me peçam que eu não tenho. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz que hoje nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude agora está num corpo. Próximo slide, por favor. Pode passar o próximo. E mais um, eu estou adiantando, vamos para o final já. Mais um. Mais um. Esse aí. Vamos ler para terminar o texto de Filipenses, e você vai entender. Filipenses capítulo 2, e com aquele quadro você vai entender.
Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a primeira parte lá. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, o que significa isso? Por toda a eternidade, ele estava na forma de Deus. Ele era Deus, plenamente Deus. Mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Traduzindo, ele não ficou agarrado ao fato de ser Deus, ele não ficou apegado àquilo. Antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu entendo que isso aqui já foi desde os tempos antigos, quando ele assumiu a forma de Miguel. Porque Cristo parecia pequeno. Veja Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, mostra que o pai senta o filho no trono e tem que explicar para os outros quem ele é. Ele já assumiu a forma de servo lá atrás. Tornando-se em semelhança de homem. Quantas vezes esteve aqui na terra, comeu com Abraão, segurou a mão de Abraão, teve com os companheiros de Daniel na fornalha ardente, assumiu a semelhança de homem. Depois, reconhecido em figura humana. Vocês estão notando que ele está descendo os degraus da escada? Ele existia em forma de Deus, não ficou agarrado àquilo, esvaziou, assumiu a forma de um servo, um anjo. Depois, semelhança de homem, ficou andando aqui na terra junto com Abraão, com Daniel. Depois, o que mais? Assumiu a forma de homem, pegou mesmo, carne e osso. E como se não bastasse, ele foi ao pó, que é a parte central ali. Se humilhou até a morte, morte de cruz. E quando ele volta para o céu, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Ele começa a subir de novo o degrau para o céu, olha o quadro lá. O Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por que que o Pai deu um nome para ele? Ele já não era Deus? Por que que o Pai teve que dar um... Tem como a gente dar um título honoris causa de pastor para o pastor Ranieri? Faz sentido? Eu agora, de maneira honrosa, vou considerar o pastor Ranieri o pastor da igreja. Faz sentido isso? Ele já é o pastor. A comissão da igreja já colocou o pastor Ranieri como pastor dessa igreja. Se ele já é o pastor, por que que eu tenho que dar um título para ele de pastor? Se Jesus é Deus, por que que o Pai teve que dar um nome para ele de Deus? Um outro texto de Hebreus fala que Deus o fez um pouco menor que os anjos. E esse corpo que Jesus adquiriu é um corpo humano. Novamente, um pouco menor do que os anjos. Salmo 8 diz que o homem foi criado um pouco menor que os anjos. Lá no céu, Jesus já se humilhou quando assumiu a forma de um anjo. Mas ele era o arcanjo Miguel. E ele olhava para os anjos assim. Vamos, anjos. Porque ele era anjo, mas ele era o arcanjo Miguel. Só que ele desce para a terra. E quando ele volta para o lar onde ele saiu, ele volta como anjo? Ele volta como o quê? Como ser humano. E os seres humanos foram criados o quê? Ele saiu do céu olhando para os anjos assim, e volta para o céu olhando os anjos assim. Que agora ele voltou humano. Perceberam? E por quanto tempo ele vai ficar com esse corpo humano? Por quê? É por isso, próximo slide para terminar. É por isso que eu quero dizer para você uma coisa. Você pode esquecer tudo que eu falei nessa noite. Sabe o que significou a encarnação de Jesus eterna? Ao preço que ele pagou. Essa é a morte eterna. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Por amor de você. Ele vai ficar para sempre com o corpo humano. Ah, pastor, mas é um corpo glorificado. Não interessa. Para a rainha da Inglaterra, a casa mais linda da zona sul do Rio de Janeiro, ainda é um casebre. Para alguém que subsistia em forma de Deus, um corpo humano, ainda que glorificado, ainda é uma miséria eterna. Por isso que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, sabe por quê? Antes da encarnação e antes da cruz, Jesus era Deus por natureza. Hoje, Jesus é Deus por natureza e por mérito, por honra. Ele merece ser Deus. Por isso que ele ganha o título de Deus, mesmo já sendo Deus. Porque ele é Deus por natureza e Deus por caráter. Ele provou que ele não somente tem o poder de Deus, mas ele tem o caráter de Deus, ele merece ser Deus.
Ele não lutou com o diabo usando os poderes de Deus. Ele lutou usando o seu caráter. Por isso que o resumo de tudo que eu falei é isso. Jesus era Deus, é Deus, será Deus, mas ele também merece Deus, ser Deus. Jesus é aquele que é tanto Deus, que mesmo não tendo o poder de Deus, continuou agindo como se fosse Deus. Porque ele não tem só o poder e a natureza de Deus, ele tem o caráter de Deus. Porque Lúcifer, sendo criatura, queria ser poderoso como Deus. E Cristo, sendo Deus, não se importou em passar por toda a eternidade vestido de criatura. Por isso que ele tem um título, um nome acima de todo nome. Ele mereceu. E aquela cicatriz que você tem que te incomoda, aquilo ali vai passar na ressurreição. Mas as marcas dele vão ficar para sempre. E não desprezando aquela tradição que feridas são essas nas tuas mãos, mas eu não acredito que é só memorial, não. Senhor, por que o senhor está... o senhor morreu por nós há 2 milhões de anos atrás, né? Não é só memorial. Aquelas marcas é o preço, são um preço. Jesus pegou prisão perpétua por sua causa. Olha de novo essa foto e entenda o que eu falei. Jesus pegou prisão perpétua por sua causa. Eu quero contar só uma parábola para terminar agora e fazer uma oração com vocês. Uma vez nos Estados Unidos, durante a época do Faroeste, lembra aquelas cidades onde resolvia tudo na base do duelo? Um homem foi condenado à forca porque lutou contra um outro e matou. E aquele homem foi condenado e alguns da cidade, pediram clemência por aquele homem e escreveram uma carta ao governador. Perdoa esse homem, por favor. O governador falou, acho que eu vou perdoá-lo, mas antes de perdoá-lo, deixe-me levar o perdão dentro de uma Bíblia e ver quem eu estou perdoando. O governador, então, se disfarçou de padre, ou de pastor, segundo algumas versões, não importa, de líder religioso, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi até a cadeia. Se eu descer aqui, atrapalha a câmera? Não. Quando ele chegou na cadeia, o homem começou a gritar lá do fundo assim, saia daqui! Eu não tenho nada para te ouvir. Calma, meu amigo. Eu tenho algo interessante para você aqui. Suma daqui! Eu cuspo em você e nesse Deus. Calma, meu filho. Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui dentro. Não quero saber de você. Se você vier aqui, eu jogo alguma coisa em você. E aquele líder religioso, que na verdade era o governador, tristemente, dá as costas e sai. Quando ele se afasta, o carcereiro chega para o homem e fala assim, você é um louco. Você é um louco. Por quê? Aquele que você mandou embora, aquele crente lá, não, ele não era um líder religioso. Sabe quem era aquele homem? Ele era o governador do estado, e ali dentro estava a sua carta de perdão. Você ia estar solto. No dia da execução, eles colocaram a forca naquele homem, o cadafalso, e deixaram o moribundo falar umas últimas palavras. E ele olhou para a multidão que estava assim, como vocês estão me ouvindo agora, e disse, eu quero apenas dizer nessa manhã que eu não estou sendo condenado aqui à morte por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado por causa do perdão que eu recusei. Quando o lago de fogo e enxofre que o Apocalipse descreve ocorrer, ninguém vai estar no lago de fogo e enxofre por causa dos pecados que cometeu. Vai estar por causa do perdão que recusou. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se eu estou falando para jovens que estão brincando com o cristianismo, que estão aqui na igreja, mas às vezes estão até com problemas. Sei lá, não sei. Eu não sei o que passa na sua vida. Aquilo que talvez nem seu pai saiba. Talvez aquele relacionamento indevido com a sua namorada. Talvez aquele vício que você sabe que está errado. Só te alerto de uma coisa. Ele já esteve no lago de fogo e enxofre para você não ir para lá. Olha lá. Ele pegou prisão perpétua para você poder ir para o céu. A cruz realmente pagou o nosso pecado. O sacrifício foi feito na cruz, eu não tenho dúvida disso. Mas a consequência da cruz vai durar para sempre. Eu só tenho que aceitar esse Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de mim e me leve para o céu.
E eu agradeço muito a você, porque apesar do avanço do horário, você ficou até aqui e ouviu essa mensagem. E eu espero, em nome de Jesus, que ela toque em seu coração. Que o Espírito Santo vá onde o pregador e o teólogo não podem ir. Eu falei. Agora entre você e ele. E toda vez que você ouvir falar das marcas, saiba que foi por sua causa. Ele vai ficar preso para sempre naquele corpo. Só para você e para o céu. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos ficar em pé e orar a Deus. Obrigado, Senhor. Através dessa importante doutrina bíblica, nós aprendemos que Jesus realmente é Deus. Mas nós aprendemos também que Jesus não tem apenas a natureza de Deus, Ele tem o caráter de Deus. Senhor, estamos em meio à luta do bem contra o mal. E mais do que o teu poder, o Senhor usou a tua autoridade contra o mal. A autoridade que não vem dos poderes divinos, mas do caráter divino. O Senhor desceu até nós, ó Pai. Todos nós vamos receber um corpo glorificado depois da ressurreição e transformação. As cicatrizes vão ser apagadas. As marcas de acidente, de envelhecimento, enfim, as marcas do pecado vão desaparecer. Mas as tuas cicatrizes nunca vão sarar. É o que a Bíblia diz. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus eu te suplico. Toca no coração de cada um aqui. Eu quero pregar a Cristo e esse crucificado, Senhor. Ele é uma loucura para os gentios, um escândalo para os judeus, mas Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Permita-nos, Senhor, um dia ver Teu Filho voltando nas nuvens com poder e grande glória. E poder ver essas marcas pessoalmente. Felizes porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, por favor, cuida de cada um aqui, tá? Proteja-os, ó Pai. Eles são Teus. Como ministro do Evangelho, eu os entrego em Tuas mãos, ó Pai. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite. Que Deus abençoe a vocês.